eu fiquei com a parte de prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A leitura não é muito grande, mas eu vou pular alguns pequenos trechos, porque eu vou fazer uma leitura complementar e a gente vai fazer algumas reflexões. E eu vou deixar tempo para vocês me ajudarem, né, a gente refletir sobre algumas questões. Mas eu tenho certeza que se Inácio, no final, as partes que eu pulei, ele vai conseguir pegar uma ou outra também para me ajudar e comentar. Então, eu fico despreocupada por estar pulando alguma parte, porque eu sei que ele vai me ajudar no final. É só para não ficar realmente muito extenso. Bem, então, o item 18 eu vou ler todo, o 19 eu vou ler algumas partes, do 20 também, do 21 só algumas partes. Então, eu vou iniciar. Prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incuta-lhes o desejo de elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhe o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Então, a leitura de hoje vai ser trabalhada sobre tudo que foi falado nesse trechinho aqui, sendo que ele vai discutir um pouquinho mais durante o texto. Então, eu vou começar o item 19. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, de modo que, num e no outro caso, a prece é inútil. Isso é uma coisa que, para mim, assim, quando eu era católica, eu sempre pensava, meu Deus, a gente comete um erro, vai para o inferno, vai passar a eternidade lá, a gente não tem nem como a gente se salvar. Né? É uma coisa, eu acho que todo mundo, alguma vez na vida, já pensou sobre isso. Né? Aí, no esclarecimento do texto, aí tem algumas partes que eu vou ler agora. Aí Kardec fala: perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados? Tais preces, por mais importantes que fossem para os por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhe seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Aí mais na frente ele conclui, né? Eu pulei um trechinho para quem está acompanhando. Aí ele vai para o finalzinho e fala: uma prece que petrifica o coração é incompatível com a crença de um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Né? Eu tenho um texto que eu gosto muito de ler, e eu acho que talvez eu já tenha lido aqui alguma vez, mas eu vou contar uma parte da história para chegar na parte que eu vou ler. É o texto dos Mensageiros, né, de Chico Xavier, no espírito de André Luiz. E nesse texto, né, como aqui fala sobre a questão de ser inútil a prece, se a pessoa tem que pagar a pena eterna, né? Então, aqui ele passa por um momento que ele vai trabalhar num local que estão várias, ele diz que é como múmias, né? Os espíritos estão lá como se fossem dormindo, né? Mas, na verdade, eles estão ali no meio das suas aflições. Mas eles não conseguem nem, assim, se levantar, né? Eles estão realmente como múmias. E André Luiz é chamado para ir junto com a equipe para auxiliar esses irmãos desencarnados. Né? E quem vai coordenando tudo é Ismalha, que é um espírito bem evoluído. E ele vai contando que no momento que ela faz a prece, ele vê ela se iluminando, ele vê todos, ele abre o olho e olha assim, aí todo mundo está criando uma luz. Ismalha é sempre mais forte, né? As que acompanham também, aí ele vai vendo que alguns é mais fraco, alguns é mais forte, mas que todos emitem uma energia quando está fazendo uma prece, né? Que é o que a gente vem dizendo aqui, né? O poder da prece. Por isso que eu achei interessante esse texto. Aí tem uma hora que ele comenta sobre no meio dessa prece de Ismalha, né? Aí tem uma prece bem bonita no livro que Ismalha faz, pedindo a misericórdia de Deus para aqueles desencarnados que estão ali mumificados. Aí tem uma hora que ela faz uma pausa. Aí o texto fala:
Fizeres malha, nova pausa, agora mais longa, os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam, que eram as múmias, né? Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália até o último servidor. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração de claridade que estávamos revestidos, elevando-se ao ar e atingindo as múmias. Então, aqui ele descreve o que a gente não consegue ver, né? Numa prece, a gente sabe o tanto da energia que a gente pode emanar, a gente sabe o quanto é eficaz, a gente sabe o poder que tem, mas a gente não tem essa visão, né? E André Luiz, ali no meio da oração, ele teve curiosidade de abrir os olhos e olhar em torno para ver o que acontecia. Né? Então, eles receberam essa ajuda divina, que foi os flocos que caíram na sua fronte, e dali eles conseguiram expandir, né? Eles foram um canal para expandir também a energia para as múmias que estavam lá. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? A gente se fortalece, a gente está aqui estudando, a gente faz prece para se fortalecer, mas não é só para a gente sabe que tudo também é voltado ao nosso irmão, porque a caridade está sempre presente em tudo que a gente tem que pensar em fazer. Né? Aqui já fala, né? Como é que uma crença não vai ajudar o próximo? Como é que você não vai orar pelo próximo? Se Jesus pede que você amai uns aos outros, né? Então, assim, esse texto para mim me reflete muito isso, né? A gente tem que se melhorar, né? Ter prece, se fortalecer para também ajudar aquele próximo. Então, o texto vai continuar, né? No item 20. Outros se infundam numa razão mais enganadora. A imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedidos das criaturas. Sem isso, o mundo não teria estabilidade. O homem, pois, nada tem que pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Né? Como se Deus tivesse que ter estabilidade, seria ele ser rígido, né? Não ter flexibilidade, não conseguir... Como assim? A gente, quando o nosso filho faz alguma coisa errada, a gente não perdoa? A gente tem regras, mas a gente perdoa, a gente ensina, né? A gente dá lições. Deus é do mesmo jeito. Que estabilidade é essa, né? Que pode existir? Aí no texto ele fala mais um pouquinho, né? Mas quem poderá afirmar que eles então possuam melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? E a gente sabe que isso acontece, né? Aqui também, né? No primeiro caso, seria manter na dor um castigo um homem que retornou ao bem. Né? Porque ele fala, se aquela pessoa tiver melhorado, né? Ele vai ter que pagar a mesma pena, já que ele se melhorou e tentou se melhorar no percurso? Ou quem garante que ele não vai sair pior do percurso que ele passou, né? É isso que vai dizendo, tem que ter essa flexibilidade, você tem que ver qual é o esforço daquele espírito. É como a gente, né? Qual é o esforço que a gente tem como encarnado para se melhorar. As provas vão se aliviando, vão se endurecendo a partir do nosso esforço. Aí, no primeiro caso, seria manter na dor o castigo um homem que retorna ao bem, no segundo seria graciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente do que isso, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas, não há só infração à lei de Deus que não acarreta sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Está subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Aí ele fala uma questão sobre essa questão de não poder ser perpétuo as penas.
E lá na frente ele fala um pouquinho assim: desse modo, o culpado, infeliz, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta na maioria das vezes é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e encorajássemos pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes que lhe faltam. Em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tomamos-nos instrumento para a execução de outra lei, também sua, a de amor e a de caridade, da qual ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Bem, esse texto me refletiu vários pensamentos, né? Essa questão que ele fala do prisioneiro, né, que pode estar ali naquela pena, pode melhorar, não pode melhorar, e não se melhorar. Aí, quando fala em prisão, né, infelizmente, eu lembro do meu trabalho, assim, ou felizmente, né, eu gosto do meu trabalho. E eu vi nesse momento de pandemia a necessidade que as presas tinham de ter contato com a família. Infelizmente, na pandemia, a gente cortou as visitas, né, assim que começou. E elas ficaram tão agitadas, e elas ficavam nervosas, e elas ficaram aflitas, porque justamente elas não tinham o apoio da família, né, do marido, dos filhos, não sabia como eles estavam. E eu vi a importância de você ter um auxílio externo, né, que é o caso da prece, né, e no caso das presas com a família, porque a família ajuda elas a ser melhores, a se acalmarem, a aceitarem, a ter resignação, porque tem uma intercessão ali, né? Amor de mãe, de irmão, de marido é uma prece também, né? Então, quando começaram as televisitas, eu achava assim, tinha muita idosa que entrou na televisita sem saber mexer no celular, no computador, não sabia mexer no Zoom, e ela ficava sem conseguir falar porque não sabia ligar o microfone, e ela não escutava, e o filho falava, ela não escutava, e ela queria falar e não conseguia falar, e ficavam assim uns 40 minutos olhando um para o outro, chorando, e não diziam nada. Mas aquilo ali confortava, né? Aí até uma pessoa que trabalhava comigo dizia, ela não vai conseguir ligar não, você quer voltar para a cela, você quer ficar aí olhando para sua mãe? E não, aí ela, não, eu quero ficar olhando para minha mãe, né? Então, assim, não precisa às vezes de palavras, né? É uma imagem, é um sentimento que transborda. E ali elas ficaram os 40 minutos olhando uma para a outra e chorando, né? Mas aquilo ali acalentou ela, né? Ela passou o dia tranquila, né? No outro dia ela falou que estava feliz porque tinha visto a mãe, tinha visto que estava bem. Então, assim, a necessidade da gente ter um auxílio. Como a gente enfrentar sofrimento sozinho? Eu não imagino nisso, até porque todos os momentos sofridos da minha vida, que todos nós temos, eu acho que todos eles, com certeza, eu tive amparo de amigos e de família em muitos deles. Hoje eu estava refletindo justamente sobre isso, né? Porque, assim, um dos momentos para mim dolorosos foi a morte do meu pai, e eu lembro exatamente as pessoas que, assim, naquele tumulto, naquela coisa de velório e de tudo, mas eu lembro dos meus amigos da faculdade, que eu tinha conhecido há pouco tempo, mas que estavam lá, souberam e foram, e assim, com a presença eles mostraram que, né, a importância, o interesse, né, a vontade de ver você melhor, a família. Aí eu penso nessa pandemia e penso também, meu Deus, o que seria de mim sem esse evangelho todos os dias, né? Marcos disse que a gente vai fazer 1 ano já do evangelho, agora em março, e assim, eu fico pensando como seria a pandemia sem esse evangelho diário. Será que eu conseguia, assim, eu teria suportado da mesma maneira? Será que eu tinha ficado mais ansiosa, mais triste, mais aflita? Né? Então, assim, é um auxílio, né? A gente precisa de um irmão nos auxiliando, a gente precisa de uma prece, a gente precisa de uma companhia, a gente precisa desse amor, a gente precisa desse poder de vibração, né? Até para manter os bons pensamentos, que ontem Gabriel já conversou com a gente, né? Explanou muito bem sobre a questão do pensar, do vibrar, do se conectar com as pessoas. E como não nos conectarmos com aquele que a gente ama, que já desencarnou, né? Como eu falei do meu pai. Né? Então, a prece faz essa ponte também. Meu pai morreu no acidente, a gente não teve tempo de se despedir como alguém que tem alguma doença, né? Então, a prece, para mim, é uma maneira de me conectar com ele, de eu conversar, de eu falar as coisas que eu tenho vontade. Ele desencarnou, mas ele continua com os pensamentos, ele continua, né? Com o mesmo amor, melhorado, né? Porque já faz muito tempo, eu acredito que ele está lá trabalhando no plano espiritual.
então ele está melhorado. Então é uma forma de ligação. A gente nunca pode esquecer que a prece não liga aquele que a gente ama e auxilia aqueles que a gente ama, né? Mais importante ainda. Bem, eu deixei algumas coisas escritas aqui para falar sobre essa questão da prece. Eu tenho separado alguns outros textos, mas eu acho que se eu ficar lendo muitos textos, acho que talvez fique pesado, mas tem vários textos que falam sobre a prece, muitos, né? E justamente naquele mesmo texto que fala sobre Ismália, tem uma parte que Aniceto ele fala assim: na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. As luzes da prece inundaram o vasto recinto, né? E aqui ele fala sobre os efeitos da oração. Aí as luzes da prece inundaram o vasto recinto, palpitavam em tudo. Agora uma claridade serena, doce, irradiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicaram-se no ar, como se obedecesse a um misterioso processo de segmentação, sempre sobre os corpos inanimados e enriquecidos, dando a impressão de que penetraram as células mais íntimas, né? E aqui ele fala naquele processo que eu li antes sobre a oração, que as múmias começaram a se mexer pelo auxílio da prece. Alguns conseguiram se levantar, e isso era um trabalho que eles faziam diário, todo dia eles iam lá, eram mais de 2.000 múmias, e eles não conseguiam meio que ajudar mais de 5 de uma vez, então todos os dias eles estavam lá e selecionavam grupos para fazer esse auxílio, para a gente ver como é que tem trabalho no plano espiritual. Divaldo, quando ele teve um desdobramento, e ele disse que foi para um lugar que tinha uma casa sendo construída, e o grande amigo dele, que já tem desencarnado, que agora eu esqueci o nome, que era quem auxiliava ele na Maçã do Caminho, falou para ele que era a casa que estava construindo para ele. Aí falou para ele: esse aqui é seu escritório, que você vai trabalhar. Aí Divaldo disse: ainda vou trabalhar depois que eu desencarnar. Quer dizer, todos nós ainda vamos trabalhar, né? E Divaldo brincou com isso, né? Mas ele, lógico, que sabe que ele vai continuar um trabalho no plano espiritual, né? Mas já estava sendo montado o lugar que ele ia trabalhar. Porque é necessário, tem muitos irmãos que precisam da nossa ajuda, tanto aqui como lá no plano espiritual. Bem, aí eu li alguns outros textos, tem os Missionários da Luz, que tem uma história também, que eu acho muito interessante, que é sobre... Eu vou fazer um resumo bem resumo. É um rapaz que ele é meio que obsidiado por vários espíritos, mas que quando ele chega na casa dele, os espíritos não conseguem entrar, porque a mulher dele faz orações diariamente, e é uma pessoa de muita fé, então cria tipo um bloqueio na casa, e quando ele entra dentro de casa, ele consegue ter paz, consegue dormir bem, porque ali ele está protegido, graças às orações que são feitas pela esposa dele, para você ver como é um auxílio, né? Consegue até afastar os obsessores. E no livro, fala assim: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro desta realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Esse texto é bem bonito quando fala da oração, porque também ele sai depois falando sobre a questão da terra, sobre os raios que a gente recebe, sobre a força que a terra, né, traz. Ele fala de vários poderes de energia que a gente tem, né, que além da oração tem todo um contexto que ajuda a nos dar essa energia, esse poder. Muito bonito, mas como ele é muito longo, eu não vou poder ler tudo, né? Mas é só, assim, a gente sabe que não, a gente veio tratando sobre prece, todos esses encontros, esses últimos,
tem muitos textos falando sobre prece, sobre o auxílio da prece, né? A gente já viu aqui que ele esclarece sobre a questão dos espíritos sofredores, da necessidade que se tem de se rezar, né? Não precisa rezar para os católicos, mas para a gente fazer prece para aqueles que já desencarnaram, para ser ponto de ligação, ponto de vibração e de ligação do bem com eles, e para os auxiliares, a se sentir, quem é que no momento de, né, assim, de revolta, de repente recebe um acalento, não vê que, eu acho que exagerei, não devia ter me revoltado tanto, né, não é tão ruim, e começa a se melhorar. Assim também é os espíritos, muitas vezes quando eles recebem prece, eles sentem aquela misericórdia, eles sentem aquele amor, então eles vão abrandando, eles vão, né, se melhorando, vão tentando mudar. Como ainda tem um tempinho, todo mundo sabe que eu gosto de conto, eu adoro conto, eu vou contar um conto. Todo dia, né, conto um conto. Tem um conto que eu acho ótimo, tinha uma presa lá no trabalho que ela adorava escutar. Eu ia seguir ela para fazer a faxina na cadeia, e eu às vezes contava uns contos e ela gostava de escutar, e esse era o que ela mais gostava. É um conto indiano, né? A gente sabe que contos indianos é muito trabalhado em cima da religião hindu, né? Então vamos tirar os pesos e as medidas, né? Vamos pensar que é só uma lenda de reflexão, né? Não precisa ser o pé da letra. Mas o conto era o seguinte: tinha 2 jovens que eles foram caçar, e existia na aldeia dele uma pessoa, um vidente, que conseguia, nunca tinha errado, acertar o futuro de qualquer pessoa. E o povo perturbava tanto esse sábio que ele decidiu ir se esconder na floresta, e ninguém nunca mais tinha ouvido falar dele. E esses 2 jovens foram caçando na floresta e perseguindo os animais, acabaram se perdendo e viram uma choupana no meio da floresta. Já estava anoitecendo, eles foram pedir abrigo. Chegou lá, foi o vidente que abriu a porta, né? Aí eles se espantaram, eles disseram: não acredito, o vidente está aqui. Aí pediram abrigo, né? Foram recebidos, e lá eles são hospitaleiros. É tradição, eles têm que receber as pessoas. Então, o vidente recebeu, e no outro dia eles falaram: a gente não perdeu a oportunidade de estar com o vidente, não vai para ele o que vai acontecer com a gente. Então, o vidente pegou e eles insistiram, que o vidente disse: olha, eu acho melhor não falar, porque isso pode influenciar na vida de vocês, então não é bom. Eles: não, mas a gente quer saber, por favor. Aí o vidente: tá bom. Aí disse: não, você vai ser um rei daqui a um ano, e você vai morrer daqui a um ano, disse pro outro. E os 2 saíram assim, pensando: meu Deus, o menino disse: não acredito que eu vou morrer daqui a um ano, não. Aí o outro: ai meu Deus, não queria nem saber do outro que ia morrer, né? Ai, eu vou virar um rei, eu vou ser rico. Ai, que maravilha. E eles foram voltar para a aldeia. O que ia morrer em um ano, falou: eu vou morrer em um ano, eu vou começar a ser uma pessoa melhor, eu vou me melhorar, porque estou perto de partir. Começou a fazer trabalho de caridade, se melhorar, estudar, se espiritualizar. Virou uma pessoa assim que a aldeia toda assim, era agradecida, porque ele era muito bondoso. E o outro, só porque achava que, né, sabia que ia ser rei, esnobava as pessoas e dizia: olha, você não fale comigo, porque você é um rei. Olha, se você não fizer isso que eu estou mandando, quando eu for rei, eu vou lhe punir. E assim ele ficou bem egoísta, né, e soberbo. Aí passou um ano, e nem o menino que ia morrer morreu, nem o outro que ia virar rei, virou rei. Aí eles acharam estranho: esse vidente nunca errou, e de repente a gente está aqui, nada aconteceu, e decidiram voltar para a floresta, para achar o vidente e perguntar o que tinha acontecido. Aí no meio do caminho, eles encontraram um pacote de ouro. Aí o que ia ser rei, né, correu logo: é meu, vim primeiro. Aí o que ia morrer, disse: não, eu vou morrer, não estou nem preocupado com dinheiro, não. Né? Então nem ligou, mas de repente apareceu um ladrão atrás da mata e começou a lutar com o que estava com o pacote de dinheiro, porque era dele, era de um roubo, e ele queria deixar escondido lá. Aí o que era bondoso foi lá e começou a lutar com o ladrão para salvar o amigo, e levou um corte no braço. E o bandido fugiu. Então ele pegou, fez um curativo, ok, não tinha sido muita coisa, e eles decidiram continuar na floresta, e o outro com um saco de ouro na mão. Conseguiram chegar na cabana. Chegou na cabana e perguntou pro vidente: como é que não aconteceu o que você falou? Eu estou até agora esperando ser rei. Aí eles: olha, vocês tiveram um ano, ia acontecer, né? Estava escrito que ia acontecer isso com vocês. Mas você foi tão egoísta, você foi tão soberbo, que de se tornar um rei virou apenas esse saco de ouro que está na sua mão.
E o outro, você foi tão bondoso, que Deus lhe permitiu mais tempo, porque viu que você se melhorou, que você progrediu, né? Então, assim, para mim é uma história que, na história ele fala de karma e dharma, né? Que eu não botei essas palavras, porque para eles eram, né? Então, era o karma do menino era morrer em um ano, e ele conseguiu diminuir, né? Vamos dizer que era uma prova que ele tinha, uma experiência que ele tinha, e ele conseguiu se melhorar, e progrediu, e aquilo ali se tornou aquele ferimento no braço dele, né? Foram diminuídos e ele ganhou mais tempo, né? A morte se tornou apenas aquele ferimento. E o outro, né, ia conseguir ser rei e não soube aproveitar e acabou, né, apenas com aquele saco de ouro foi o que ele conseguiu receber. Então é isso, eu acho que a gente tem que lutar cada dia se melhorar, porque a gente sabe que não tem penas eternas, a gente sabe que cabe do nosso esforço se melhorar, né, como para os espíritos também, cabe o esforço deles se melhorar, né, não existe pena eterna. Então que a gente possa se melhorar, né, eu acho que esse texto para mim veio mostrar isso, que a gente tem que se melhorar, que a gente tem que se auxiliar o nosso a se melhorar também, que a prece é um poder, né, que todos temos, é uma ligação, é aquela ligação que o divino faz para que a gente possa ter acesso a ele e aos entes queridos e aquelas almas sofredoras, nossos irmãos que precisam do nosso auxílio. Eu vou terminar por aqui.